Fala pessoal, beleza? Bom, hoje nós tivemos uma aula de sociologia e que a gente falou da flexibilização das leis trabalhistas. Eu já havia gravado um vídeo para vocês falando dos aspectos positivos e ficou faltando a segunda parte, né, que é falar dos aspectos negativos. E é bastante complicado, bastante complicado falar dos aspectos positivos, né, uma situação igual ao que o país se encontra hoje, né? Mas vamos tentar falar, né? Vamos lá então. Pessoal, nós vimos que nos aspectos positivos da flexibilização das leis trabalhistas, vai ter aí um estímulo maior à empregabilidade, porque vai facilitar a vida dos empresários, eles que empregam, eles que geram serviço, né, melhoram a renda. Mas, por outro lado, será que países emergentes e subdesenvolvidos como o Brasil está preparado para esse tipo de flexibilização? Pois é, muitos autores questionam essa questão da flexibilização das leis trabalhistas. E eles questionam porque aqui no Brasil, depois que teve essa flexibilização no governo do Temer e depois foi intensificado no governo do Bolsonaro, né, os casos de trabalho análogo à escravidão, principalmente no meio rural, aumentaram exponencialmente. Não sou eu que estou falando, né? Se você pesquisar nos sites do governo, nos sites da Polícia Federal, nos noticiários, você vai ver aí. Só esse ano, né? Só em 2023, nós tivemos mais de 800 casos de denúncias de trabalho análogo à escravidão. Em países como Camboja, Vietnã, Moçambique, África do Sul, Afeganistão, é muito comum o trabalho de crianças, né? A exploração do trabalho infantil, principalmente no meio rural. É bastante comum a situação de informalidade aqui no Brasil. Por que que tem essa informalidade? Porque os altos impostos, né, estimula a terceirização e a não contratação de trabalhadores formais como diz a legislação trabalhista. Mas a grande questão é, né, os impostos não vão deixar de ser pagos, muito pelo contrário. Os empresários, grandes empresários, é claro, né? Os grandes empresários vão continuar lucrando, porém sem ter que contratar mão de obra. Até porque é importante a gente lembrar que qualquer grande empresário, né, se ele puder trocar a mão de obra, puder trocar o funcionário por máquinas, ele vai trocar e vai gerar aí o desemprego estrutural. Em países emergentes como o Brasil, qualquer crise financeira gera desemprego em massa, aumenta os desempregados, né? Aumenta o desemprego. Então, assim, aumenta os desempregados, né? Isso é chamado de desemprego conjuntural e é muito comum em países subdesenvolvidos e países emergentes. Então, quando você tem aí um grupo que você pode alienar facilmente, porque quando você flexibiliza, quando você retira o direito dos trabalhadores, eles vão ficar com medo de ser mandados embora por qualquer coisa, o que é bastante comum, entendeu? E agora é interessante a gente falar também que a gente não está aí é, como que eu posso dizer, enfeiando a imagem do empresário. Não é isso. Até porque o contexto de ser empresário hoje é bastante subjetivo. Porque pequenos e médios empresários, ou até mesmo as pessoas que são informais e possuem um MEI, né, que é o CNPJ, né, também são trabalhadores. Muitas vezes uma pessoa que trabalha numa empresa e tem um cargo aí mediano, muitas vezes ele tem uma renda até superior àquele que tem um mercadinho, uma distribuidora de bebidas. Então, assim, para as médias e grandes empresas, né, para evitar o risco de que ela mande as pessoas embora, para que ela, né, é, demita com muita facilidade, e isso pode mesmo acontecer, entendeu? As leis trabalhistas, elas são sim muito necessárias. Agora, é importante a gente frisar o seguinte: mesmo os autores que mais estudam esse assunto, e eu, apesar de não estudar muito esse assunto, eu estudo apenas para dar aula, né? Mas eu concordo com essa visão, né? O que nós precisaríamos de verdade no Brasil era uma reforma tributária. Na verdade, eu acho que aqui no Brasil
e também em países emergentes como um todo, nós temos uma pouca valorização do trabalhador. Eles precisavam ser ainda mais protegidos do que são. E aqui eu não estou falando só de fundo de garantia ou seguro-desemprego, não. Isso é o mínimo do mínimo, entendeu? Eu não estou falando de licença maternidade, eu não estou falando de assistência social, né, em caso de acidente no trabalho. Não, não é isso. Não é apenas isso, né? Infelizmente, existe uma cultura que o primeiro a ser descartado em situação de crise são os trabalhadores. E isso também faz com que muitos trabalhadores trabalhem por um determinado período, né, e saia para poder ficar aí recebendo do governo, né, um seguro-desemprego, ou para poder resgatar o fundo de garantia. Então, o problema do Brasil é mais cultural, né, essa cultura política assistencialista é uma coisa que realmente precisa acabar. Então, a proteção aos trabalhadores é sim muito necessária. A flexibilização das leis trabalhistas dentro desse contexto é extremamente preocupante por causa do fator humano. Você precisa ter que confiar que os empresários não vão demitir, ou vão fazer acordos, ou vão ser justos nesse acordo com os empregados, né? E confiar nos empresários é melhor do que confiar no Estado? Eu não sei, a história diz muito o contrário, né? Ela fala que confiar na classe burguesa, no empresariado, entendeu? É bastante nocivo, porque são eles os promotores da exploração. Bom, gente, é isso que nós vimos em sala de aula. Espero que vocês tenham curtido, né? Gente, leiam com calma o nosso material, façam as atividades e as dúvidas que vocês tiverem, tragam aqui para mim, tá? Pode deixar nos comentários aqui no vídeo, né? Curtam o vídeo, né? Compartilhem, passem para os colegas e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição para ajudar vocês. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima.